Então, vamos adentrar alguns detalhes a mais, já que muita coisa já foi estudada, sabida. Algum detalhe a mais pode ser a chavinha que falta no assunto evolução. Evolução. Passos da evolução são vários, e se a gente conhecer algum detalhe, pode ser que a gente consiga apressar a nossa própria evolução. Então, tudo que eu vou falar está no livreto. Livreto não chega a ser um livro, livreto, a mensagem do anjo do Sarçal. Olha o peso disso, porque o anjo do Sarçal é aquele que ditou os 10 mandamentos para Moisés, que já falamos sobre ele. Já é infuso. O último passo sabido dele antes da infusão é que ele estava saindo do cargo de chefe máximo da galáxia. Então vamos a isto. O que ele tem a dizer? O princípio sagrado, Deus, ele não usa palavras. Palavras, para comandar o infinito e a eternidade, carregando mundos e humanidades para finalidade? Não. Ele usa leis, os elementos, fatos, que empurram. E não costumam oferecer campo, nem discussão, brecha para discussão, para ninguém. Ninguém entrar e dizer, não gostei disso. Quando, através dos escalões crísticos, que são aqueles que dirigem os mundos e depois dos mundos lá dentro, as humanidades, quando tiver necessidade de algum informe e precise o uso de palavra, como foram os 10 mandamentos, e ainda filtrados segundo as possibilidades humanas daqueles que vão receber aquelas palavras, aí então algum Cristo, anjo mensageiro, espírito competente, através de palavra, vai transmitir o informe, sim. Só, sempre assim tem sido e continuará sendo assim. Quem for inteligente e honesto, livre de corrupção, inversões nojentas que tem por aí, vai saber como agir, porque as pessoas ficam com a cabeça perdida em certos conceitos e não saem da casinha. Confundir palavrório, palpite humano sobre qualquer assunto, da parte dos encarnados e desencarnados, confundir é próprio de quem é bastante inferior e até mesmo irresponsável, vamos dizer assim, né? Vamos ver a escala dos fatores divinos e doutrinários que estão sempre em torno de nós. Fatores divinos, esses são inconfundíveis. O princípio Deus, princípio sagrado, e a justiça divina, a espada que corta reto e profundo, e as leis que determinam desde o fundamento, leis regentes, fundamentais, desde tudo, qualquer átomo obedece leis. Isso são os fatores divinos. Vamos agora aos fatores doutrinários, aqueles que a gente vai aprendendo conforme vai entendendo. 1. A lei de Deus, que traz a moral divina, quando vivida. O divino molde que Jesus viveu, que nos convida a amai-vos uns aos outros. E a revelação, a porta aberta. Porque estar ligado através de mediunidades com o outro lado transforma a revelação em outro nome que é muito, que diz por si mesmo, consolador, que Jesus generalizou para todo o planeta. Isto está em documentação da Bíblia, em profecias, tudo isso está provado de que teríamos e tivemos. Acontece que a humanidade é dura de serviço, ou seja,
pescoço duro, não abaixa a cabeça, não tem humildade para aprender, entender e viver o recado divino. Mas a justiça divina não muda e, em tempo certo, vai cumprir a tarefa. Passam mundos, passam as várias carnes, nossos corpos, mas a verdade não passará. E os espíritos não passam também. Vamos ter que fazer a nossa estrada. Quem já não é tolo, quem já não se ilude com o que é passageiro e deixa profundos sulcos kármicos, enxerga o que é que deixa passos feios na nossa estrada. Quem já não se ilude. Importa vigiar a língua e vigiar a conduta, que a justiça divina não cai em armadilha, não. Ela é reta, não adianta a humanidade tentar enganar, não cai. A iniquidade tem seu preço e ela vai ser paga no tempo e no espaço. Quando a pessoa é ignorante, puxa vida, eu não sabia, então saiu do caminho das leis regentes, das causas determinantes das coisas, dos poderes que estão no fundamento de tudo, dos acontecimentos, não, era ignorante. Mas o espírito lúcido, desabrochado em virtudes divinas, isso não escapa. Vai ser tintim por tintim o que terá que resgatar. Ele sabe que a verdade que diviniza não é lá fora, ela não é exterior, ela não é aparente, ela não é transitória, está na essência divina das coisas, sabe que é onisciente, onipresente, onipotente. Conhece o infinito tamanho dessas coisas. Nesta sabedoria é que residem todas as sabedorias. E uma justiça divina zela por tudo. Tudo aquilo que está acima desses relativismos humanos, felizes ou infelizes, é a justiça divina que zela. Esse merece, esse não merece passar por isso. Em todos os segundos contados aqui no planeta, desencarnam homens ignorantes, e homens sábios também. Bem intencionados, mal intencionados também. Mas ninguém espere que o desencarne do tempo e do espaço, do cosmo e das leis regentes fundamentais vai acontecer, porque são espaço-tempo, cosmo, leis regentes, é tudo isso que sustenta, que dá destino a todos nós, porque em função de Deus elas trabalham, elas são Deus em formato de leis. E se chegou a hora do novo céu e da nova terra, que chegou, está bem perto, chegou a hora em que as legiões do Senhor Deus vão provar para quem trabalha, cada um de nós. Essas legiões vão provar de quem eles recebem ordens. E vão provar para o que fazem nos devidos tempos. Muita gente, inclusive, deixou de trabalhar para legiões que andam para o erro, pendendo para o erro, quando acordaram, eu estou indo fora da estrada. Era uma legião conhecida, sim, de longe, mas os humanos estavam desviando. Veja bem, o movimento reformador, com seus tremendos abalos e profundas conquistas espirituais, começa em Deus. Este movimento que nós vamos ver, sentir na carne, já é determinado por Deus. O que são 2000 anos para Deus? Ele avisou, é assim que reagiram com o exemplo que Jesus deixou com a doutrina? Marca aí, 2000 anos e vamos a isso. Tá bom, ele deu a ordem, agora vai ser filtrado nas regências de cada trecho dessa determinação, vai ser por escalões superiores das metagaláxias, das galáxias, grupos de sistemas planetários, o sistema, cada um deles, e cada planetinha.
Esses movimentos profundos nunca são isolados. Tanto é que sabemos que está uma movimentação inteira no sistema planetário e na coleção A Vida Além do Véu há um aviso que houve uma reunião e que a Terra aparece como problemática, vibrando muito mal, atrapalhando o ambiente do sistema planetário. E Jesus falou, tranquilizou, calma que vai dar tudo certo. Então, estamos vendo que vai mesmo dar tudo certo, porque coisas impensáveis estão acontecendo. Nunca serão isolados, eles derivam de planos mais elevados e mais, envolvendo outros mundos e humanidades também. Alguns poderão vir ajudar. 2, receberão os que saem daqui. Veja como o movimento é profundo. Para cada mundo e para cada humanidade existe um porquê administrativo, um porquê peculiarzinho. O nosso recado é peculiar aos terrícolas, porque para as outras lotações planetárias, outros programas acontecerão, relativamente ao estágio evolutivo de cada planeta. Agora, essa transição toda barulhenta é conosco, porque como está o nosso planeta? Nossa, quanta santidade, né? Perante Deus, o princípio, o problema seria, vamos raciocinar, seria de ordem vibracional ou Deus está em uma ordem geográfica? Olha, se o problema fosse de ordem geográfica ou de distância material, e Deus é onipresente, onisciente, onipotente, qualquer espírito em qualquer lugar, em qualquer tempo, poderia falar com ele um contato individual e inteligente. Ou de algum outro modo possível, mas de forma direta. Como a distância nossa até Deus é vibracional, e só o desabrochamento íntimo faz crescer cada espírito, nós, em teor vibracional. Os que mais contatos podem fazer com o princípio são aqueles que já são mais unos, aqueles que já são cristificados. A lei que rege os contatos entre os escalões de direção, planeta com sistema planetário, enfim, é uma lei de ordem vibracional. E essa lei não pode ser menos considerada, sob pena de causar dolorosas consequências. Um planeta X não pode querer pedir, quero subir. Não, não, não. Como é que está a sua vibração? É vibracional. E nós estamos subindo de vibração, assim como todo o sistema, assim como a galáxia. Tudo gira em torno de voltar a Deus. A lei que rege esses contatos não pode ser menos considerada, porque pode causar dolorosas consequências. Quando, por exemplo, em algum motivo coletivo, algum elevado mentor vai promover e preparar algum feito, alguma coisa para a resposta daquele fato, daquela questão. Mas este elevado mentor vai receber ou vai questionar, posso fazer isso com ordens superiores. Tudo tem hierarquia. Isso ocorre também, prova a importância fundamental das leis que regem as hierarquias. Ninguém pode afirmar, dentre as virtudes divinas todas, tem maior ou menor? Eu tenho tal virtude, eu já sou melhor porque esta é maior do que aquela outra? Olha, podemos e devemos afirmar para os espíritos que vão se tornando mais unos e, portanto, mais vibráteis, a divina ubiquidade, estar em todos os lugares, representa todas as outras divinas virtudes que já foram desabrochadas. Eu tenho essa virtude, aquela e aquela, tem que desabrochar todas, ser muito bem avançado em todas, para chegar à divina ubiquidade. Então, ela não está de modo algum em grau de divinizado. Se
outras todas virtudes não estiverem caracterizando a elevação do espírito. Todas as que os espíritos elevados já têm, precisaremos ter todas juntas, bastante abertas. Aí sim, chegaremos na maior virtude, que é estar em todos os lugares, sabendo de tudo como Deus é. Como para todos os efeitos não tem salto para desabrochar, já várias vezes repetimos, o espírito vai se integrando aos poucos, no princípio, Deus. Nada é com choques. Até um dia ele vai reconhecer que, em primeiro lugar, tudo é divinamente normal. Ai, eu é que cheguei agora. Isto é normal para todos. E, em segundo lugar, ele vai perceber a unidade divina, juntar as mentes de cada um com a mente divina, é o destino de todos os espíritos. Por todos os motivos, a gente convida, no sentido de vamos viver a lei, seguir os exemplos de Jesus sempre. É a mesma trindade, porque supremas glórias do exemplo, a lei, e o uso sadio dos dons, desabrochando cada vez mais até ficar com os dons completos em si desenvolvidos, as supremas glórias do Espírito vão poder desabrochar e prevalecer para sempre. Para sempre. Com o novo céu e a nova terra, eles vão ver uns fatos comprovantes disso, custe o que custar. Fatos, pelo menos inteligentes, que sejam eles aqueles que chegarem aos mais fundamentais conhecimentos. Temos que usar a inteligência para buscar conhecimento. Porque os conhecimentos não vêm na nossa frente por acaso. E quando eles vêm, que a gente entende, eles trazem responsabilidades equivalentes, dos quais ninguém foge. Qual seria a primeira disciplina para merecer os reinos de mais luz e glória? A disciplina fundamental é de ordem moral, sem dúvida nenhuma. É esta onde o espírito vem a compreender quando atinge o nível da racionalidade. Já caminhou toda a escalada biológica subhumana, já fui tudo isso daqui para trás, e agora eu posso compreender, porque eu já cheguei no nível de racionalidade. Eu já fiz toda a escalada biológica. E sem evolução não tem inteligência, não vem raciocínio, não aparece a ponderação, conceituação, classificação. Será que isso é perigoso? Não. Onde é que eu vou parar com isso? O senso de moral é filho dos milhões de anos vividos. Cada um de nós tem para trás. E é por ele, senso de moral, que o espírito vive o comportamento exemplar, sublimando, divinizando o próprio perispírito, que é o nosso carro da alma. Sempre a lei de Deus e o Cristo divino molde serão fatores iniciáticos. Contra estes fatores, vão se pulverizar no pranto e ranger dos dentes quem for contra. Os futuros ciclos evolutivos vão deixar patente estas duas testemunhas fiéis e verdadeiras, o uso delas, a vivência, e com muito mais rigor daqui para frente, porque é normal a justiça divina exigir mais de quem mais tem conhecimento e regalias científicas ao seu alcance. Nossa, até isso? Sim. Se há máquinas que favorecem que o teu tempo seja economizado, se um trator pode fazer o trabalho de muitos homens e a terra fica macia, esses muitos homens vão ter tempo de ter outras atividades que levem a mais conhecimento, estudo e também
a pôr em prática muito mais outras coisas menos brutas, não? De maneira nenhuma, de jeito nenhum, os habitantes da Terra poderão viver daqui para frente como viveram até aqui. Choca, choca. Com o término da restauração do cristianismo, que foi tudo aquilo que Jesus deixou, foi vilipendiado, nós sabemos que o cristianismo não existe sem lei moral, sem Cristo, exemplo de comportamento, de conduta, e sem o Consolador, isso não existe, o cristianismo. E já teve o término da restauração. Então, agora, para ser testemunhas de Deus, as legiões do Senhor, Deus, vão ativar medidas daqui para frente, no sentido de mostrarmos muito mais respeito a estas leis fundamentais. As leis divinas querem moral e amor nas obras. As leis divinas de evolução querem moral e amor nas obras, não fingimento, dizendo-se em nome de Deus. Como é que a gente pode ter ligação com os reinos espirituais superiores se a gente viver fora da lei moral dos 10 mandamentos? Fora do modelo que Jesus deixou? Como? Por onde? Olha como ele usou os dons. Será que alguém, porventura, vai destruir a lei dos semelhantes? E os semelhantes que foram contra, até este século, dali para frente, vão todos embora daqui, do planeta. E fica dito para sempre que ninguém é maior do que a lei de Deus. E ninguém é maior do exemplo que o Cristo Jesus, divino molde, viveu. Não deixou escrito, viveu. O que Deus estabeleceu como instituição divina, assim vai ser até a consumação evolutiva do planeta e da humanidade. Não adianta lutar contra, vai ser esmigalhado. Está na Bíblia. O Evangelho do Divino Modelo Jesus foi e é, e será, a vida que ele viveu. Mas os que escreveram sobre ele, aí escreveram segundo como eles conseguiram entender. E houve muito desvio, tá? Desvio também colocado por gente que era contra isso ou aquilo, de fatores, que são leis divinas, que simplesmente adulteraram a Bíblia. Nos reinos espirituais, a documentação é a perfeita, e deveria ser. Até certos reinos. Como assim? Depois não tem mais Bíblia? Não, não. Porque mais para frente, mais para cima, mais para o divino, ou mais perto da unidade a Deus, gente, nenhum documento escrito é necessário. Quem chegou lá é porque já viveu tudo isso. A verdade absoluta dispensa a forma exterior até a escrita. Já quem chega a esse patamar já começou a viver. Então, entendam também e para sempre que Deus não precisa de livros, somos nós que precisamos. Os espíritos que se vão a ele integrando vão dispensando também quaisquer exteriorismos que há. Jesus afirmou que suas palavras eram espírito e verdade. E Deus é espírito e vida e verdade. Resta, portanto, que os filhos de Deus procurem entender o que é espírito e vida. Claro. O Cristo modelo nunca falou que estava fabricando verdades ou doutrinas para Deus, foi ou não foi? Mas sim, estou cumprindo a vontade de Deus. Ele sempre deixou claro. Entendam que Cristos são em número infinito. Deus é um só, Pai de todos eles e de nós. A marca iniciática deixada por Jesus é o reino que não terá fim. Veja que ele voltou do desencarne e não terá fim porque vale por instituição modelar. Enquanto que uma passagem, ele passou pela direção planetária,
passar pela direção planetária, qualquer Cristo, qualquer outro diretor, isso na história é fato passageiro. Nas altas esferas da vida também há evolução, e os Cristos diretores de planetas vão agora lutar, estudar e trabalhar para irem para os sistemas planetários, trabalhar ali, e depois esses que já estão governando ou trabalhando, atuando no sistema, vão para o grupo de sistemas planetários. E depois para a galáxia, e depois para a metagaláxia, até que tudo se cumpra, a união total, 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 ao princípio único, ao qual chamam Deus. Se a gente quisesse entender bem o vós sois deuses, que está no começo do Evangelho, no Velho Testamento, e que Jesus repetiu, vós sois deuses, continuando agora a frase, somos nós destinados a luzes e glórias, e por ora estamos bem longe até de compreender. Entretanto, a herança divina está ao nosso dispor. Não vai vir de fora. Não depende de nada de fora. Então, vamos considerar sempre os 3 fatores básicos para ver qual seria o mais importante. Questionando onde eu tenho que prestar atenção. Origem divina, primeiro. Origem divina, a Deus pertence. É normal. Então, é Deus que tudo manda, tudo pode, é Deus. E pronto. Agora, vamos à segunda parte, origem e destinação. O processo evolutivo implica numa escalada que vai dar. Nossa fase começou na inconsciência total, a gente vivia e nem sabia. Para depois, devagarinho, com a conscientização divina, esse movimento no seio de encarnações, desencarnações, vários meios de vibração variando sempre a vibração, querendo ir para mais, errei, desce de vibração. Entendeu? Não vai. Entendeu agora? Ótimo, então vai subindo de volta. Tudo isto é uma conscientização divina. Esse movimento todo no seio dos encarnados e desencarnados. E isso vai atingindo amplidões de circunstâncias que ninguém consegue. Circunstâncias, onde foi, em que jeito, em que planeta, com que ferramentas, não dá para atinar como foi. Por que não? Porque nos primórdios da existência, nós, centelhas, vivíamos num ambiente astral apropriado para nossa vibração. Totalmente diferente do que o homem atual pode imaginar e considerar, porque está em outro patamar vibratório. Bilhões de anos depois, fomos desabrochando já virtudes divinas. Estavam latentes, pulsando. Nos instintos, nós fomos forjando o carro da alma desde a primeira pecinha do perispírito. Aí a capacidade de metamorfose do perispírito se mostrou, porque ela é infinita. Nosso perispírito é o carro da alma, vai brilhando cada vez mais. Um dia chegaremos a ter o nosso perispírito pura luz divina. Acabou! Não. Mais tarde, nós vamos chegar na sagrada finalidade, deixar de existir como algo exterior. Nosso perispírito vai deixar de existir, o carro da alma. Porque nós, centelhas que por ora estão guardadas na pineal, já seremos Deus em Deus. Espírito e verdade, passando a ser parte integrante da unidade divina. Convém entender isto com muito rigor moral possível. Moral. Porque muitos falam do processo evolutivo, mas o perfeito conhecimento está muito acima do que imaginam. Conhecer no seio do processo evolutivo, a gente diz que o espírito começa nada sabendo, nada podendo. Mas vamos terminar com tudo em si mesmo
administrando por delegação divina. Não é bonito isso? Em virtude do sagrado direito que temos do livre arbítrio. Tudo o que a gente passa é colheita. Então, por causa deste sagrado direito de podermos ter livre escolha, através disso, Deus quer, entenda bem esta parte, que todos os seus filhos sejam juízes de si próprios. Eu mereço isso? Já entendi que é errado, já sei que vou pagar. Por que que eu vou fazer? Tipo isso. Mas até aprender, tem caminho. Para depois atingir o estado de união total, quando as inteligências individuais vão se mesclar no mar divino com a nossa inteligência, a nossa experiência, podendo colaborar em outros lugares. Primeiro, ninguém é menos do que centelha de Deus. E depois, nunca, ninguém deixará de ser Deus em Deus. Tudo em volta de nós é Deus manifestado. O processo evolutivo, portanto, contém tudo isso. Entre origem, movimento, evolução e sagrada finalidade, o processo evolutivo contém tudo isso e estamos vivenciando, aprendendo, entendendo e nos melhorando. Nem vou dizer porque, se Deus quiser, porque Ele quer e nos completa com tanta ferramenta. Até a próxima.